Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre crer em Deus de verdade. Mas antes de começar, queridos irmãos, pausem o vídeo agora, curtam o vídeo, deixe lá o seu like, né? E quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva. 1, 2, 3, já, pause. Já? Muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Vamos fazer agora uma oração para começar, queridos irmãos. Queridos amados, que mais uma vez o Senhor me use como seu missionário, que possa me usar para levar essa mensagem, Senhor. Peço, Senhor, que abra a mente e ilumine as pessoas que estão me ouvindo, para que todos possam absorver e aprender a sua verdade. Senhor, ilumina a minha mente também, porque eu também quero aprender e absorver a sua verdade. Pois estamos todos aqui juntos no mesmo barco, querendo aprender sobre a sua mensagem, Senhor, sobre a sua vontade, Pai. Que assim seja, querido Deus. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco neste momento, dos Pai, do Filho e do Espírito, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, a gente vê muitas vezes as pessoas louvando a Deus, cantando, falando que Deus é maravilhoso, mas não serve esse Deus. Não dá para entender, né? Não dá para entender, né? Então, quer dizer, essas pessoas não creem em Deus de verdade. Se você age assim, você não está crendo, né? Às vezes eu já via minha mãe, por exemplo, falando: Você, Jesus trataria a mãe dele como você está me tratando? Eu fico refletindo: será que ele trataria? Mas será que a mãe dele trataria ele como minha mãe estava me tratando naquele momento? Entende? Agora, eu olho para pessoas que cantam, louvam a Deus, ficam cantando músicas, só que rejeitam a Deus totalmente. Não seguem nada que ele está ensinando na Bíblia. O que adianta cantar, louvar, falar que Deus é maravilhoso se não serve a nada do que ele ensina? Para que vai na igreja? Eu não entendo. Sinceramente, eu descompreendo essas pessoas. Quando eu comecei a sentir vontade de estudar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, eu quis isso quando eu estava assistindo novelas bíblicas da Rede Record de televisão. Agora eu estou assistindo a série Neemias, que está passando na Record. Eu já assisti todas as novelas da Record. E agora estou vendo Neemias. E eu falo para vocês, eu me converti vendo essas novelas. O que elas têm a ver com a minha igreja que eu sigo um dia adventista? Nada. Nada. Essas novelas num canal que pertence ao Aldir Macedo, que é o bispo e dono da Universal, Igreja Universal. Entendeu? Eu me converti, não fui na igreja adventista. Foi através desse ensinamento dessas novelas. Foi ali que eu comecei a sentir o desejo de aprender. A maior parte das coisas que eu sei bíblicas, eu aprendi nas novelas. Claro, de coisas que depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu me evangelizei, também não foi com a Bíblia da Igreja Adventista. Foi com a Bíblia da Igreja Universal, com anotações do Bispo Edir Macedo, que eu tenho ela aqui. Eu comprei essa Bíblia. Né? E foi com ela que eu me evangelizei. Não tem nada a ver com a Igreja Adventista. E eu tudo que eu. E eu aí comecei a assistir ao Novo Tempo. Uma amiga me, me indicou ao Novo Tempo, eu comecei a assistir. E lá, principalmente com o pastor Ailton Oliveira, que é um pastor magnífico, né? Infelizmente ele já saiu do Novo Tempo, mas eu ando acompanhando ele no YouTube, né? Agora, de novo. Acompanhando ele falando sobre a escola sabatina e também um programa que ele faz no YouTube toda terça-feira, 8 horas da noite. Procura lá, canal dele, Ailton Oliveira, muito bom. É um pastor extraordinário. Eu gosto muito do jeito dele de ensinar. Né? Mas mesmo estando ali com os pastores da Adventista, eu estava com a Bíblia da Igreja Católica, da Igreja Universal. E o que eu posso dizer? Tudo que eles estavam falando estava de acordo com a Bíblia que eu tinha. Em nenhum momento eles falaram algo que não estava de acordo. O que mais me chamou a atenção aí
foi justamente a maneira como eles estavam pregando. Porque quando eu decidi servir a Deus, eu decidi seguir a verdade, eu queria libertação. Eu não queria simplesmente ir em qualquer igreja. Não, eu queria realmente achar uma verdade, achar uma maneira que eu pudesse expressar a verdade divina. Eu queria viver algo diferente. Eu queria mudar a situação que eu estava vivendo. Eu estava vivendo uma vida muito triste, porque eu sempre fui solitário, eu tinha muita crise de ansiedade, eu tinha a pressão sempre descontrolando, taquicardia, eu tomava propanolol para controlar a taquicardia, tomava Captopril para baixar a pressão, e eu não era hipertenso, porque a minha pressão era normal. Aí quando começava a me dar aquela crise de ansiedade, aquela coisa, e aumentava, eu era muito sedentário. E vivendo no meio de confusão com dentro da minha casa, meu pai e minha mãe brigando por motivos torpes, né? Como até hoje, né? Eu mesmo, as discussões entre minha mãe e eu principalmente, meu pai e eu também, mas meu pai e eu era menos, era coisas mínimas, e dali a pouco tudo certo. E eu com a minha mãe era muito mais forte. Então, quando eu quis ir atrás, eu quis mudar a minha vida, eu não aguentava mais viver daquele jeito. E eu encontrei essa libertação ali, em Deus. Só que eu estou seguindo esse caminho de Deus para seguir a vontade dEle. Eu quero viver para Ele. Eu não quero simplesmente seguir uma igreja. Não é isso que eu quero para mim. Eu quero servir a Deus de verdade. Eu não quero simplesmente ir, eu vou em tal igreja e eu vou ficar só naquela igreja, naquele pastor. Não. Eu vou na igreja para louvar a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu não quero servir ao pastor da minha igreja, que é o Mariano. Eu não quero servir ao de Macedo. Eu não quero servir a pastor de nenhuma igreja. Eu quero servir a Deus, entendeu? Então, se eu estiver aqui para São Paulo, por exemplo, e voltar a morar lá, eu vou começar a frequentar a igreja adventista de lá. Eu não vou vir de lá aqui para frequentar essa igreja. Não. Por mais que eu tenha pessoas aqui que eu tenha um bom relacionamento, a gente recomeça em outro lugar com outros irmãos. Você entendeu? Então, a gente tem que servir a Deus. Entende? Então, não adianta. Agora eu vejo pessoas cantando, louvando a Deus, mas não serve nada. O que que Jesus nos disse na Bíblia? Que nós seguimos o seu exemplo. E o que foi que ele nos ensinou? Primeiro, a se batizar por imersão. Segundo, a seguir os mandamentos. Ele disse que ele não veio alterar os mandamentos, ele veio cumprir. Ele disse que os mandamentos não podem faltar nenhuma vírgula, nenhum ponto. E ele amaldiçoou e alertou que iriam fazer isso, amaldiçoou quem fizesse isso, mudasse a lei. Segundo, ele nos ensinou a perdoar. Ele nos ensinou, se alguém nos agredir de um lado, a dar o outro lado, não a reagir. Ou seja, não que a gente levantava, vir aqui, dar aqui tapa aqui na outra também. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando se a pessoa nos atacarmos verbalmente, por exemplo, que nós não reagirmos, para que nós, a nossa ação, a atitude dela deve ser o bem, e não agir igual, se transformar uma pessoa igual a aquela pessoa. Ele nos ensina a perdoar os nossos irmãos. Então, na oração do Pai Nosso, ele fala: perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. É ensinado para a gente na Bíblia também que se nós não perdoarmos aqueles que fazem mal a nós, Deus não poderá perdoar os nossos pecados. Entendeu? Será que essas pessoas que não perdoam, elas acham que elas são perfeitas? Que elas não precisam do perdão também? Que elas nunca erraram com nenhum ser humano, que elas nunca magoaram ninguém, que elas nunca cometeram erros? Não, porque eu acho que essas pessoas devem achar isso, que são perfeitas, que são Deus, porque como não perdoar um semelhante? Se nós mesmos precisamos do perdão. E mesmo que eu fosse, mesmo Jesus Cristo, que é perfeito, ele perdoa. Ele perdoou a adúltera lá, não apedrejou. Se ele mesmo, que era perfeito, que não continha pecado, que não precisa de perdão, ele perdoou, quem somos nós para não perdoar, queridos irmãos? Ele nos ensina a andar bem com o próximo, a ter gratidão pela vida, gratidão pelo que nós temos, a viver aceitando o que nós temos, o que vier a mais é lucro, procurar se estabilizar na vida, o que vier a mais do que a estabilidade é lucro. Ele nos ensina a ser gratos, ele nos ensina a tentar não destruir a nossa saúde. A Bíblia fala para que nós não
consumimos coisas que fazem mal para nós. E por que então que o ser humano que se diz servir a Deus não segue isso? Vocês poderiam me explicar isso? Então, eu quero ter a verdadeira fé. Eu não adianta ninguém chegar para mim e falar, o sábado foi abolido, o sábado não sei o quê, o sábado não sei o que lá, isso é coisa do passado. Vai ter que me provar. Por quê? Eu nunca fui de igreja nenhuma. A minha vida inteira, até os meus 30 e poucos anos, a minha igreja vai fazer 4 anos agora no fim do ano. Então, há 4 anos atrás, estou com 36, então, até meus 32 anos eu não tinha igreja. Até meus 31 anos, aliás, eu não tinha igreja. Estou aqui desde 2020, 5 anos. Então, até 5 anos atrás eu não tinha nenhum caminho de Deus. Não servia nada. Para mim, as igrejas não prestavam, os pastores eram tudo chupim, tudo querendo ganhar dinheiro, com dízimo, com coisa. Eu não ia. Eu nunca gostei de igreja católica, nunca frequentei. Meu pai era católico, mas não era praticante. A minha mãe ia na igreja, eu nasci, cheguei a vez com ela, mas eu ia com a minha mãe na igreja, nunca fui lá com o intuito de orar a Deus, de louvar a Deus. Nunca. Eu nem direito sabia quem era Deus. Eu ia lá como se eu estivesse num show, curtia as músicas da igreja, você entendeu? E acredito que é o que muita gente faz. Vai na igreja para curtir as línguas, para curtir os louvores, né? Não, né? Por exemplo, já vi a minha mãe mesmo falando que, que, que os louvores da igreja Renascer, lá onde ela frequentava, eram ótimos, né? Até melhores do que da Adventista que eu frequento. Mas aí eu pergunto a vocês, é, adianta, na mente dela, os louvores seriam melhores? Mas será que, se mesmo que fossem melhores, será que é o suficiente para a gente servir a Deus? Os louvores sejam bons? Não. E eu falo para vocês, os louvores da minha igreja são ótimos. Né? Tem muitos louvores muito bons da minha igreja. Só que são estilos diferentes. A igreja Renascer, os louvores dela é com bateria, com banda, é com um monte de coisa. Aqui não. Aqui, já os louvores da minha igreja é uma coisa mais lírica, mais calma, você entendeu? Como, dificilmente eles usam guitarra, bateria, violão, piano, coisas mais calmas, que traz uma calma pra gente. Claro que tem músicas da Igreja Renascer que são muito boas, que nem a música Santo, Santo, Santo da Igreja Renascer em Cristo é ótimo, eu sempre gostei daquela música. E hoje, compreendendo mais a Deus e a Bíblia, eu vejo que é uma música que ela é muito forte, fala Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra e toda glória, digno de todo louvor. Na verdade, é digno de receber todo o louvor. Aí eu cantava Santo, 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 Santo. Ele falava Santo, exalte ao Senhor. Entendeu? Santo, 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 o seu nome para sempre. Então, era uma música muito legal. Tinha uma outra música também que eu lembro, que era, é, que era Espírito, eu ouço a sua voz, eu ouço a maneira que me fazes te sentir, Santo Espírito, emana, precisa, não sei o que, eu não lembro muito mais. Mas eram músicas legais, mas as músicas da igreja também são boas, são músicas diferentes, entendeu? Eu compreendo a Deus como sendo um ser celestial que está no céu, mas que ele nos deu um direcionamento. Será que as pessoas acham que vão para a vida eterna e vão fazer o que bem entende lá agora nesse mundo aqui? Será que elas acham que vão para lá e vão viver comendo carne de porco, que vão viver todo dia, que não vão ter que guardar sábado, que não vão ter que nada? É assim? Que vão ser impiedosas? Não existe isso. Entendeu? Então, quanto mais cedo você entender que Deus nos deixou direcionamentos na Bíblia, você acredita na Bíblia? Se você não acredita, você pode parar de ouvir esse vídeo e todos do meu canal. Porque se você não acredita na Bíblia, você rejeita Deus. E se você rejeita Deus, você não tem nada que fazer no meu canal. Tá?
Agora, se você está disposto a aprender a verdade, mesmo que você não acredite, mas esteja disposto a aprender a verdade, tenha a verdade dentro de você, seja muito bem-vindo no canal. Porque aí você vai aprender. Porque se você está disposto, Deus vai abrir, vai te iluminar para que você aprenda. Tá? É igual lá os dois apóstolos, que eles viram Jesus e não reconheceram. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a compreender que Jesus estaria. Eles simplesmente se fecharam, se negaram a acreditar que Jesus poderia ressuscitar. Então, eles não conseguiram enxergar Jesus ressuscitado. Quando eles, por um sinal, eles deram conta que era Jesus ali com eles, eles então aceitaram que Jesus tinha ressuscitado, e aí então eles puderam reconhecer Jesus. Tá certo? Mesmo Jesus tendo falado para eles várias vezes que ia ressuscitar. Às vezes me dá muita raiva de ver pessoas, como a minha mãe, por exemplo, que não estudam a Bíblia, querer me ensinar que o sábado foi abolido. Não, comigo não existe isso. Eu nunca fui para igreja nenhuma justamente porque eu não sou facilmente convencido. Tem que me provar para que eu possa ser convencido. Tem que ter provas. Então, por que eu fui para esse caminho adventista? Porque ali, tudo, absolutamente, tudo que eles falam, eles comprovam nos versículos bíblicos. Você entendeu? Eles comprovam nos versículos bíblicos, coisas que eu não vejo em outras igrejas. Você entendeu? Aqui nós estudamos as profecias, nós fazemos, como disse lá o nosso, nosso pastor, ele disse que nós temos ali praticamente um curso de teologia gratuito. E aqui nós estudamos a Bíblia diariamente. Aqui nós estamos mergulhados no estudo bíblico, estudando profecias, estudando a Bíblia, tentando alcançar o máximo possível da verdade de Deus. Entendeu? Coisa que eu não vejo na igreja. Não adianta você ir na igreja com a Bíblia embaixo do braço, com um terninho, e no culto ouvir o pastor falando, ler na Bíblia e depois ir embora para casa. Não, a Bíblia não é só isso. Você tem que estudar em casa, você tem que ler, você tem que ir atrás, tem que ver se o que o teu pastor está falando está de acordo com a verdade. É o que eu faço aqui. Você entendeu? Então, tem que ir atrás. Eu não posso chegar aqui na minha igreja e acreditar no que eu chego. Se tiver lá o pastor Mariano, por exemplo, ele falar e eu acreditar no que ele fala. Não, eu tenho que ir pescar na Bíblia, se é verdade o que ele está falando. Ou qualquer outro pregador, porque aqui na minha igreja todo mundo prega. Isso aqui é uma outra diferença. Nas outras igrejas, eu vejo sempre pregando o pastor, os pastores. Na minha igreja, não. Todo mundo prega. Todo mundo prega ali. Todo mundo participa. Todo mundo está pregando. Tá? Não é só uma pessoa. E isso faz o quê? Que a pessoa tem que estudar para estar lá pregando. Está todo mundo ali num nível de estudo muito alto. É isso me chamou mais atenção ainda para vir para esse caminho. Eu não estou aqui para falar bem da minha igreja, eu vim aqui para falar da fé em Deus. Você pode ter a fé em Deus em qualquer igreja que você tiver. Igreja nenhuma salva ninguém. Não existe nenhuma placa de igreja que vai salvar ninguém, nenhuma, nem mesmo adventista. O que salva é a graça de Jesus. E ninguém é salvo por seguir lei ou nada. Nós já entendemos isso. Nós somos salvos pela fé. A lei aí funciona como um espelho, entendeu? É aí que está a questão. Quando a gente compreende que a lei é válida, ela vai servir para a gente como um espelho, e nós vamos entender como pecadores e que nós precisamos do perdão de Deus. Entendeu? Então é a mesma coisa, eu olho no espelho e vejo que meu rosto está sujo. Aí eu vou passar o espelho aqui para limpar meu rosto? Não. Eu vou na água, pego água com sabão, esfrego e lavo o rosto, não está sujo. Certo? Mesma coisa acontece com a lei. A lei é o nosso espelho. É na lei que eu vou ver que eu estou errado, que eu estou em pecado, e que eu vou então recorrer à graça de Deus, que é a água com sabão, para limpar o meu pecado, para me purificar do meu pecado e assim eu me tornar puro para poder chegar, para que a graça de Jesus me atinja e eu vá para a vida eterna. Então, eu preciso, queridos irmãos, ter a verdadeira fé. Eu preciso querer servir a Deus. Eu preciso entender que eu preciso ter, para que a graça de Jesus me atinja, eu tenho que ter a verdadeira fé. E isso consiste em que eu tenha as características de Jesus, entendo Jesus sendo de Deus, já que Jesus era semelhante ao Pai. Quem via Jesus via o Pai. Eu tenho que ter em mim. Se eu não tenho essas características, eu não estou digno de receber a graça de Jesus. Como é que eu vou atingir a salvação?
Então, se você não perdoa, você não está seguindo o que Jesus ensinou. Você não está seguindo esse Deus que você diz que é maravilhoso, esse Deus que é excepcional, que é aquele que abriu o mar vermelho. Você não está servindo a Ele se você não não perdoa. Você não está servindo a Ele se você trata, se você humilha as pessoas à sua volta. Você não está servindo a Ele se você é grossa com as pessoas à sua volta. Se você não está servindo a Ele, se você maltrata as pessoas à sua volta, inclusive seu cônjuge, seus pais, seus filhos. Você não está servindo a Deus se você não deseja levar a mensagem de Deus a outras pessoas. Você não está servindo a Deus se você não divide as coisas que Deus te dá com o próximo. Você não está, não adianta só você achar que é suficiente. Você não está servindo a Deus se você não é estudioso da palavra, entendeu? Se você renega o que Deus está te ensinando, está te pedindo para fazer, como é que você quer servir a esse Deus que você diz que é maravilhoso? Não existe como, francamente. Para mim, viver do jeito que essas pessoas vivem, falando de Deus maravilhoso, que Deus não sei o quê, que Deus não sei o quê, e não seguia nada do que ele estava nos indicando, eu preferiria ser ateu. Eu jamais, jamais, eu serviria a algo que eu não gostasse. Então, como que eu posso chamar Deus de maravilhoso? É uma coisa eu falar que Deus é maravilhoso, que Deus é tudo, só que eu não aprovo nada que ele está falando. Como é que eu vou falar que é uma coisa maravilhosa? Entendeu? É a mesma coisa eu falar que um político é ótimo, que um político é espetacular, que político não sei o quê, é nele que eu vou votar não sei o quê, mas eu não concordo com nada que ele anda fazendo. Então eu não concordo que ele fez isso, que ele fez aquilo outro, eu não concordo com nada, eu não concordo que ele tenha feito, vai que ele tenha feito desvio de dinheiro, feito não sei o quê, eu não concordo. Mas eu vou votar nele. É a mesma coisa, como é que eu posso apoiar um político que eu não gosto, que eu não concordo com, com as propostas que ele está querendo propor? A mesma coisa é Deus. Como é que você pode dizer que você serve a Deus, que você segue a Deus, se você não não acredita e não concorda com nada que ele está pedindo para você fazer? Porque se você não segue, é porque você não concorda. Então, você não pode dizer que você ama esse Deus, que esse Deus é maravilhoso, se você não concorda com nada que ele está te pedindo para fazer. Tá certo? Como que você pode dizer? Você está sendo hipócrita, igualzinho os mestres da lei lá, os fariseus, né? Que falavam uma coisa, ensinavam um pouco uma coisa e faziam outra. Você está fazendo uma coisa, só que está fazendo invertido. Você não está cumprindo uma coisa e está louvando um Deus que você não acredita. Entendeu? Me desculpa. O Deus que você está louvando é Satanás. O seu Deus é o diabo. Eu aconselharia você a ser um ateu. Ou quem sabe procurar uma igreja luciferiana. Porque é isso que você quer seguir. Quando você não quer abrir mão do mundo para viver para Deus, é porque você quer viver para Satanás. Se você procura uma igreja luciferiana, que é a igreja de Satanás, existem várias por aí. Lá acho que no Uruguai já fizeram uma igreja luciferiana. Ou se não, entra para o ateísmo, melhor. É mais bonito. Entendeu? Porque é ridículo você ficar gritando para Deus, louvando a Deus, cantando para Deus, se você não quer seguir a Deus, se você não quer seguir o que Ele está te orientando a fazer. É ridículo, é feio, é vergonhoso, é ridículo. Você está fazendo papel estúpido, torpe. É melhor que você diga que não serve a Deus, é mais bonito. Fica melhor para você, tá? Fica aqui esse chamado para vocês. Agora, se você quer realmente servir a Deus, você vai ter que seguir as orientações que Ele está te dando. Você não tem escolha. Tá? Não existe servir a Deus pela metade. Deus não aceita ninguém em cima do muro. O cima do muro pertence a Satanás. Está muito claro na Bíblia isso. Se você é uma pessoa que não estuda a Bíblia, eu te aconselho, pegue a Bíblia, abra ela para começar a ler, ler e estudar. Ore a Deus e peça que Ele te ilumine para aprender a verdade, que os três maiores professores do mundo estejam com você, ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e que eles te mostrem sempre a verdade que eles querem te ensinar. Estude. Aprenda por si à vontade. E eu aprendi por mim mesmo, não precisei de ninguém. Aprenda a verdade. Estude. E aí você chega a essa conclusão. Vários homens por aí se diziam ateus. Ateus. Eles foram para Israel para tentar provar que Deus não existia, para tentar provar que a Bíblia era falsa. E eles voltaram de lá convertidos, né, servindo a Deus. Por quê? Porque eles encontraram vestígios e provas da veracidade bíblica e da existência do Deus amado. Então, como que você quer dizer se você serve ou não Deus se você não o conhece, se você não conhece o que ele está pedindo para fazer, você não segue a nada que ele está pedindo para fazer, como é que você diz
que conhece esse Deus, que segue esse Deus, canta e louva para esse Deus. Deixa de ser ridículo, deixa de ser hipócrita. Sirva de verdade, porque pela metade nada vai adiantar. Você está perdendo seu tempo, porque na vida eterna você não vai entrar. Então é isso, queridos irmãos. Vamos oração de encerramento? Querido Deus amado, muito obrigado por mais uma meditação. Que as pessoas que estão me ouvindo, sejam inscritas no meu canal ou não, possam ter a sua mente aberta e aprender que não se serve a Deus pela metade. Que ou você segue os ensinamentos que Ele deu para ser seguido, ou você não segue a Ele. Que eles compreendam, Senhor, que não podemos servir a Deus, que eu também posso compreender isso se eu estiver errando em alguns pontos, que eu não posso servir a Deus sem seguir os seus ensinamentos. Que Jesus nos disse para seguir o seu exemplo. Como que eu posso servir a Jesus se eu não sigo o seu exemplo? Então, ao não servir, seguir o exemplo de Jesus, Senhor, nós estaremos dizendo que Jesus errou. Tá certo, meu Deus? Então que nós possamos seguir sempre a verdade. E peço que abençoe a todos que estão me ouvindo, seja inscrito no canal ou não, e aqueles que estão inscritos que não estão me ouvindo, que também sejam abençoados, Senhor. Que todas, inscritas no meu canal, me ouvindo ou não, e as pessoas que estão me ouvindo que não são inscritas, possam botar para casa em segurança se estiverem trabalhando, Senhor. Que assim seja, meu Pai. Abençoe a todos nós, Senhor. Continue iluminando o meu caminho, Pai, para que eu possa continuar trazendo essas mensagens. E não deixe, Senhor, que nenhum demônio que possa estar perto de mim consiga me derrubar. Porque o Senhor é mais forte. Se o Senhor estiver comigo, eu sei que nada vai acontecer. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, eu agradeço e glorifico, meu Pai. Amém, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, queridos irmãos. E não esqueçam, estudem a Bíblia. Não sejam hipócritas, porque não vai adiantar. Não adianta você só cantar e louvar a Deus. Se você acha que louvar a Deus e cantar vai te levar para a vida eterna, vai te levar para Deus, você está redondamente enganado. Não vai não. Se você não tiver de acordo com a palavra de Deus, vivendo com o bem, quando eu falo seguir a característica de Jesus, eu não falo guardar o sábado, não colocar em mundo, não. Eu estou falando no primeiro momento de fazer o bem, de agir com bondade, com caridade com as pessoas. E agir com bondade é você não tratar ninguém, é você não agir com as pessoas com grosseria, porque a pessoa está te pedindo uma coisa. Não. É você fazer o bem à pessoa, não importando quem, nem quantas vezes forem necessárias. Tá? Eu estou te pedindo que você perdoe, não uma, nem duas, nem 10, mas 70 vezes 7 vezes. Você perdoa a pessoa, como Jesus Cristo ensinou. Ou seja, sempre. Que você se entenda como um abominável pecador, que você não tem o direito de apontar o dedo para ninguém, pois você também é um errado, você também é um falho. É isso que vocês precisam entender, queridos irmãos. É isso que todos nós precisamos entender. O próprio apóstolo Paulo diz que dos pecadores ele era o pior. Ele era mesmo, já que ele apedrejou Estevão, um discípulo verdadeiro de Cristo. Então, ele estava lá por arrependimento. Pedro renegou Cristo 3 vezes, estava lá porque se arrependeu, pregando por Cristo. Morreu por Cristo. Será que realmente a fé é isso? Só que numa igreja? Tudo? É interessante, porque todos os apóstolos, com exceção de João, morreram, deram a vida para levar a causa de Jesus. João não morreu, não foi isolado numa ilha. Os profetas foram perseguidos, foram humilhados, presos, alguns até mortos, por estarem levando a mensagem de Deus. Agora, será que é suficiente para nós simplesmente ir numa igreja e ler a Bíblia para casa? Não, não é não, meus irmãos. Não é suficiente. Não é suficiente. Nós também temos que ir até as últimas consequências para defender e levar o Evangelho às pessoas, levar a mensagem de Deus, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, porque nós sabemos que nós já estamos com um pé e meio na vida eterna, lá com nosso Deus. Nós já estamos com a graça praticamente nos salvando. Só falta nós não nos desviarmos do caminho e trazer as pessoas para seguir o nosso caminho, junto conosco. Só basta isso. Jesus já pagou o preço. A graça já está estendida. Agora a decisão é nossa. Vamos servir, meus irmãos. Vamos servir. Muito obrigado, queridos irmãos. Graças a Jesus Cristo, o amor de Deus, como o Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Amém, queridos irmãos. Amém.